Olá, seja bem-vindo ao quarto dia do desafio de 21 dias em Deus. E a gente vai hoje novamente fazer a atividade de conhecer a palavra. E no dia de hoje, continuando o nosso foco, né, em respiração, que é a primeira semana, a gente vai falar sobre algo muito poderoso, algo muito importante. No dia 3 a gente falou sobre o ensinamento da abundância, né, e que a respiração nos dá, e a parte principal não, a segunda parte da respiração, que é expirar, o que ela traz para a gente desse ensinamento de abundância. Né? Já hoje, no segundo ensinamento da respiração, é um ensinamento muito poderoso, porque é o nome pessoal de Deus. Tá? Então, em hebraico, o nome pessoal de Deus é revelado a Moisés, né, em Êxodo, e o tetragrama dele, né, em hebraico, é Yod He Wah He, e isso significa YHWH, ok? Alguns podem traduzir também como YHVH, mas comumente utilizado no Brasil, Estados Unidos, né, em línguas português, inglês, espanhol. Espanhol, na verdade, usa-se o YHVH, mas em português a gente fala YHWH. É o tetragrama do nome pessoal de Deus, ok? E o que é esse nome, né? Eu vou ler aqui então a passagem da palavra. É Êxodo 3, versículo 13 a 14. E diz assim: Moisés perguntou: Quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: Qual é o nome dele? O que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. E nisso a gente consegue compreender que Deus revelou a Moisés o seu nome pessoal. Em hebraico, né, como eu falei, que seria o tetragrama YHWH, Yod He Wah. Esse é o nome pessoal de Deus e muitos tentam decifrar esse nome. É por isso que os desdobramentos foram para Jeová, só que esse era um nome tão temido pelos judeus, né, em respeito ao Senhor, que eles não ousavam dizer o nome pessoal de Deus. Então eles usavam a nomenclatura de Adonai, que significa Senhor, ou Abba, né, como pai, que significa pai. Uh, e ao longo das gerações, esse nome, né, foi se perdendo. Então, hoje não se sabe o nome pessoal de Deus, na verdade. E eu tiro aqui uma licença poética para falar um pouco sobre isso, sabe? E porque eu acredito que tem muito a ver com a respiração. Porque pensa comigo, YHWH, né, fazendo a tradução literal aí para o português, né, do tetragrama, é algo que foge do nosso normal, né? Um nome sem vogais, né? Um nome composto só de consoantes, para a gente é algo distante, né? É algo desconfortável até, e deveria ser o nome de Deus, o nome pessoal de Deus, desconfortável, distante. Eu não acredito nisso. E se Deus revelou o nome pessoal dele para Moisés, e foi porque Moisés perguntou, eu acho que isso nos mostra que ele quer e ele anseia por uma relação pessoal conosco. Concorda? E dentro desse exercício de respiração, eu quero trazer aqui uma forma de chamá-lo, né? E do que eu acredito que possa se assemelhar ao mais próximo do nome pessoal de Deus. E com isso a gente divide o tetragrama em duas sílabas, YH e WH. Então, como que seria? E quando eu falo desde o início que respirar com intenção é chamar o Pai na sua respiração, é disso que eu estou falando. Então, quando a gente nasce chamando ao Pai, a gente também, no momento em que a gente despede daqui para encontrá-lo, a gente vai chamando o Pai. E quando a gente está em momentos de desespero, de aflição, e a gente tenta, né, eu falei isso antes, mas a gente tenta nos centrar, tentar nos restabelecer emocionalmente, buscar algo dentro de nós para nos acalmar, a gente acaba inconscientemente chamando pelo Pai. Então, assim, a gente não sabe qual é o nome real, o nome pessoal de Deus, realmente, né? A pronúncia correta. Mas eu gosto de pensar que essa poderia ser a mais próxima, porque ele fala muito sobre o sopro de Deus, né? A Bíblia fala muito sobre o Espírito Santo. Jesus soprou nas narinas. Então,
muitas coisas ao longo da Bíblia atrelam Deus com o movimento do ar e com a respiração. Então, YHWH, quando a gente chama a Deus, a gente já está fazendo uma oração muito poderosa. Então, por isso que respirar com intenção é muito importante, porque isso começa a nos trazer a real conexão com Ele. E quando a gente chama Ele pelo nome pessoal dele, Ele vai atender. Ele vai vir até você. Pode ter certeza disso. Então, para você que está buscando uma conexão mais forte com Deus, para você que está buscando reatar com Ele ou conhecê-lo, Ele conhece o seu nome pessoal. E agora, você também conhece o nome pessoal dele. E você pode chamá-lo a qualquer momento, convidá-lo para estar na sua vida. Perfeito? Então, eu te convido, meu Pai, para abençoar essa minha casa, a minha família, os meus amigos e todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, que possam de alguma forma trazer algum aprendizado para elas, alguma elucidação, que elas consigam se conectar com você, que você possa me usar como uma ferramenta do cumprimento do seu propósito para mim. E que tudo isso que eu diga seja de bom grado, de boa temperança, que venha de um lugar de muito amor e de muita humildade. Muito obrigado por hoje, por esse dia maravilhoso. Espero que você se orgulhe de cada um de nós que estamos aqui lutando contra as nossas dificuldades, contra a nossa natureza, para estarmos sempre buscando a proximidade, a conexão e um relacionamento cada vez mais íntimo com você, meu Pai. E que um dia a gente possa ouvir o seu nome pessoal ao seu lado. Amém. Boa noite. Tchau, tchau.